Cheguei à cidade sob chuva constante. O som das gotas misturando-se ao ruído distante dos carros e ao brilho difuso dos postes. Cada passo na calçada molhada parecia ecoar minha ansiedade e esperança. Eu buscava recomeço, deixando para trás uma vida marcada por perdas e promessas não cumpridas. A cidade, com seus prédios antigos e ruas estreitas, parecia me observar, silenciosa e misteriosa, como se soubesse dos meus segredos. As ruas antigas, iluminadas por lâmpadas amareladas e envoltas em névoa, tinham um clima sombrio que me fazia sentir pequeno. O cheiro de terra molhada e o som do vento entre as árvores criavam uma atmosfera de suspense. Era como se cada esquina escondesse histórias não contadas, segredos sussurrados por gerações. Eu me perguntava que tipo de vida me aguardava ali, entre o passado e o presente. Precisando desesperadamente de trabalho, aceitei o cargo de vigilante noturno no cemitério da Consolação. O portão de ferro rangia ao abrir, revelando fileiras de túmulos antigos sob a chuva. O lugar parecia congelado no tempo, com estátuas cobertas de musgo e árvores retorcidas. Senti um arrepio ao imaginar as noites que passaria ali, cercado pelo silêncio dos mortos e pela escuridão. O administrador, Afonso, era um homem de poucas palavras e olhar cansado. Ele só queria preencher a vaga, sem se importar com quem eu era ou de onde vinha. Sua voz era seca, quase indiferente, enquanto explicava as regras e entregava as chaves. Senti que, para ele, eu era apenas mais um rosto passageiro entre tantos que já haviam passado por ali. O serviço parecia simples: rondas a cada hora, rádio sempre à mão, garantir que ninguém entrasse ou causasse problemas. Mas à noite, cada sombra parecia ganhar vida, e o som dos meus próprios passos era acompanhado por ecos invisíveis. O vento fazia as árvores sussurrarem, e eu sentia que o cemitério tinha sua própria respiração, lenta e profunda. Durante o treinamento, Carlos e Jonas, os outros vigilantes, riam das minhas dúvidas e do meu nervosismo. Eles já estavam acostumados ao ambiente, faziam piadas sobre fantasmas e histórias antigas, tentando me tranquilizar. Mas, por trás das risadas, percebi olhares trocados, como se soubessem de algo que preferiam não contar a um novato. Mesmo assim, eu sentia algo estranho, uma presença sutil, como se as estátuas e o vento guardassem avisos para as noites que viriam. O cemitério parecia observar, silencioso, esperando o momento certo para revelar seus segredos. E, naquela primeira noite, percebi que recomeçar ali seria mais desafiador do que eu imaginava. Minha primeira noite chegou. Sozinho na guarita, o silêncio era opressor. A ronda foi tensa. Lápides como dentes, mausoléus como casas assombradas. O setor noroeste, antigo e escuro, me atraía e assustava. Carlos advertiu: evite aquele canto. Mas era ali que os sussurros e a sensação de ser observado eram mais fortes. A rotina noturna virou tensão constante, e eu sabia que algo me esperava naquela escuridão. Era uma sexta-feira fria e silenciosa, e eu estava sozinho no meu quarto, ouvindo o velho rádio que costumava pertencer ao meu avô. O som chiado preenchia o ambiente, misturando-se ao vento que batia na janela. De repente, entre as estáticas, ouvi uma voz infantil, suave e quase sussurrada, que parecia vir de algum lugar distante, mas ao mesmo tempo muito próxima. A voz disse apenas: ele está com frio. Por um instante, o ar ficou ainda mais gelado, como se o próprio rádio tivesse aberto uma porta para outro mundo. Olhei ao redor, tentando entender se era uma brincadeira, mas logo percebi que não era Carlos nem Jonas, meus amigos que sempre tentavam me assustar. Quando contei a eles, riram nervosamente, dizendo que só podia ser a menininha do setor antigo, uma lenda local sobre uma criança que assombrava o cemitério da cidade.
Mas, por trás das risadas, percebi um certo desconforto. A provocação deles, misturada ao medo, acabou me impulsionando a descobrir a verdade por conta própria. Carlos, tentando parecer corajoso, apontou no mapa do cemitério. Procure a tumba da família Almeida perto do carvalho antigo. Dizem que é lá que ela aparece. O medo e a curiosidade se misturaram dentro de mim, tornando impossível ignorar o chamado misterioso daquela noite. Peguei minha lanterna, respirei fundo e decidi enfrentar o desconhecido, guiado pelo sussurro da menina que ecoava entre as lápides, sem saber o que encontraria, mas certo de que precisava descobrir a verdade. O cemitério parecia vivo enquanto eu caminhava até o velho carvalho. O choro da menina vinha da tumba Almeida. Ela apareceu vestida de branco, apontou para algo sobre a lápide e sumiu. No lugar, uma caixa de madeira escura, entalhada e misteriosa, repousava. O medo me paralisou, mas a curiosidade venceu. Aproximei-me, sentindo que aquela caixa era o centro de tudo. Toquei a caixa. A lanterna apagou. Fui engolido pela escuridão total. Sussurros e sons de algo arrastando me cercaram enquanto eu tentava voltar à guarita, guiado apenas pela memória e pelo pânico. O cheiro de terra e flores podres era sufocante. Finalmente, avistei a luz da guarita. Corri e me tranquei lá dentro, ainda agarrado à caixa. Sob a luz da guarita, a caixa parecia ainda mais estranha. Carlos e Jonas chegaram. Perderam o deboche ao vê-la. Contei tudo. A voz, a menina, a caixa. Carlos disse já ter ouvido histórias sobre ela, mas ninguém nunca a abriu. Jonas tentou forçar a tampa, sem sucesso. A tensão crescia. Decidimos tentar abrir juntos, usando uma chave de fenda, enquanto o amanhecer surgia. Um clique, a caixa abriu. Dentro, uma máscara de palhaço de porcelana, sorriso grotesco, olhos vazios, sem nariz. O clima ficou pesado. De repente, 3 batidas fortes na porta. Carlos olhou, ninguém lá fora. O medo era palpável. Novas batidas na janela. Olhei nada, só o cemitério silencioso sob a luz cinzenta da manhã. Era uma noite fria e silenciosa. O tipo de noite em que até o vento parece sussurrar segredos antigos entre as lápides. Vimos um homem parado perto do portão do cemitério, vestindo um terno de palhaço. Mas o que mais nos assustou foi seu rosto, completamente liso, sem olhos, sem boca, sem expressão alguma. Era como se alguém tivesse apagado sua identidade, deixando apenas um vazio perturbador onde deveria haver feições humanas. O silêncio ao redor parecia pesar ainda mais, como se o próprio cemitério prendesse a respiração diante daquela aparição. De repente, ele levantou uma das mãos enluvadas e apontou para a guarita, seu gesto lento e deliberado. Não havia dúvida. Ele queria algo que estava lá. Foi então que percebemos, com um arrepio, que ele queria a máscara. O gesto era quase hipnótico, impossível de ignorar, como se nos chamasse para cumprir uma missão inevitável. Olhei para a menina ao meu lado e vi que ela segurava uma máscara estranha, de aparência antiga e assustadora. Naquele instante, tudo fez sentido. A máscara pertencia ao palhaço sem rosto. A menina, com olhos arregalados de medo, só queria devolvê-la, como se aquilo fosse a única forma de acabar com aquele encontro sobrenatural. Carlos, tremendo, se aproximou do portão e colocou a máscara do lado de fora, sobre uma pedra fria e úmida. O gesto foi feito com cuidado, quase como um ritual, enquanto todos nós observávamos em silêncio, sentindo o peso do momento. O palhaço caminhou lentamente até a máscara, pegou-a com delicadeza e, sem pressa, encaixou-a no rosto vazio. Assim que a máscara se ajustou, ele se virou e desapareceu na névoa espessa do cemitério, como se nunca tivesse existido. O ar ficou ainda mais gelado e, por um momento, ninguém ousou se mover.
Ficamos em silêncio absoluto, paralisados pelo terror e pelo mistério do que havíamos presenciado. Nossos rostos estavam pálidos, iluminados apenas pela luz trêmula das velas, e sabíamos que aquela noite ficaria marcada para sempre em nossas memórias. Desde então, o cemitério nunca mais foi o mesmo para mim. Cada sombra, cada sussurro do vento entre as lápides me faz lembrar do palhaço sem rosto e do mistério que ele deixou para trás.